Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja derramada neste lugar, amém? Nós vamos dar continuidade aqui às nossas quartas-feiras incendiadas. Hoje nossa segunda mensagem. E o pastor jogou um pepino na minha mão, Tiago. Jogou um pepino na minha mão. O nosso tema mensal, né, das nossas quartas setiadas é família coberta pelo sangue do Cordeiro. Esse é o tema do mês, das nossas quartas. Tá? Mas uma primeira coisa precisa ser feita. Nós precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão? Nós precisamos crer realmente que Jesus Cristo é o Cordeiro. Que Ele fez, que Ele veio, que Ele morreu por nós e que Ele derramou o seu sangue precioso. Por que eu estou falando? Você vai falar assim, poxa, Daniel, você está aqui na igreja, eu tenho consciência disso, eu creio nisso. Mas na internet, nas mídias hoje, a gente tem uma série de pessoas de outras crenças, de outras religiões, seitas, falando um monte de coisa. Tem muitas pessoas falando, são chamar de religiões ou de seitas, que não creem em Jesus, outras não creem que Ele é o Salvador, que Ele morreu por nós, algumas creem só que Ele foi um profeta, né? E muitas pessoas estão na internet passando essas informações, e podem confundir a mente de algumas pessoas. Então, para que a gente tenha certeza, né, que o sangue de Jesus foi derramado por nós para cobrir a nossa família, a gente precisa ter certeza disso, né? Todos têm certeza que Jesus Cristo é o Senhor? Levanta a sua mão. Você tem certeza que Ele morreu por você, derramou o seu sangue por você? Isso é o primeiro passo, né? Aí, a gente vai e entra em Êxodo 12, 13, né? Que diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Então, lá, né, com o povo de Israel, na última praga do Egito, o Senhor deu essa determinação, que usasse o sangue do Cordeiro, passaria nos umbrais da porta, e aquela família estaria protegida pelo sangue do Cordeiro, fazendo a total alusão ao tema nosso tema desse mês, que é a cobertura das nossas famílias pelo sangue do Cordeiro. Amém? Tá? E hoje, a gente entra no nosso tema de hoje, que é consciência sobre os ataques malignos à família. A gente precisa ter esse entendimento que isso é real, que isso acontece no dia a dia. É o tempo todo isso acontecendo. A gente precisa ter esse entendimento. Tá? E, assim, eu vejo muito importante o pastor, a liderança, né? Marcelo, que trabalha com o pastor aqui nas quartas, de levantar desse tema, que é um tema que eu vejo assim, não um tema muito usual ser levantado nas igrejas. E é muito importante a gente estar falando disso aqui, né, na nossa igreja, com o nosso povo, que é justamente da situação dos ataques do maligno a nossas famílias. Às vezes a gente não tem esse entendimento, essa consciência que isso acontece 24 horas por dia. Amém? E o item 1, o primeiro tópico, ele fala assim: por que Satanás quer destruir a família? Por quê? Qual a intenção dele? Por que ele quer destruir a família? Tá? O primeiro item nos diz o seguinte: as razões que ele tem para destruir a família. Porque a família faz parte do plano de Deus. Simples assim. Foi Deus que instituiu a família. Em Gênesis 1, 27, diz o quê? Criou Deus o homem à sua imagem. Olha que interessante, né? O texto, olha o texto. Ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem
e mulher o criou. Olha que interessante. Ele fala primeiro, criou o homem. Depois ele fala, homem e mulher o criou. Então não são dois, é um. Deu para entender? Está entendendo comigo? Mais na frente ele fala o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne. Tá? Então, a gente precisa, memoriza isso daí. Guarda isso aí que a gente vai voltar nisso mais lá na frente. Criou Deus. Depois que ele criou, o que ele fez? Disse para o homem, para a mulher, no caso, os dois, vocês vão dominar tudo. Essa terra, os animais, da água, do ar, do chão, da onde tiver, todas as plantações, tudo que está na terra é para o seu domínio. O homem tinha o domínio sobre isso, tá? E olha o entendimento. Nessa época, Satanás não tinha domínio nenhum. Ele não tinha autorização, autoridade para fazer nada na terra, né? Inclusive lá em Jó ele fala que ele fazia o quê? Estava perambulando pela terra, né? Ele não tinha autoridade, vou chamar de autoridade, mas ele não tinha uma legalidade para atuar em nada na terra, até que entra o pecado no mundo. O homem desobedece o Senhor. Quando o homem desobedece ao Senhor, aí ele dá a legalidade a Satanás para atuar nas coisas que Deus criou, né? E Satanás se achou o cara, né? Eu sou o dono agora, isso é meu, embora ele não tenha nada. Ele desceu sem nada e continua sem nada. Porque tudo que tem aqui nessa terra, nesse mundo, pertence ao Senhor, amém? Foi Deus que fez, pertence ao Senhor, tudo, nada, não tem nada. Satanás não tem direito a nada. As pessoas atribuem algumas coisas a ele, mas ele não tem nada, não tem direito a nada. Mas ele se acha o dono de muita coisa. Tanto é que quando ele tenta Jesus no deserto, o que ele fala para Jesus? Ó, se você me adorar, eu te dou isso tudo aí, ó. Como assim eu te dou isso tudo? Como se ele tivesse, se fosse dele, se o mundo todo fosse dele. Ele se achava nessa condição, por causa de uma legalidade dada a ele, lá por Adão, quando Adão resolveu errar, pecar e se afastar de Deus. Então isso traz para a gente um entendimento muito importante, da gente ficar atento às coisas que a gente faz, às coisas que a gente fala, tá? Para que a gente não dê legalidade ao inimigo sobre a nossa família, porque tudo o que ele quer é destruir a família, porque a família é o plano perfeito de Deus, né? E eu queria mostrar para vocês uma pirâmide. Essa pirâmide, não que ela esteja escrita na Bíblia, mas ela é entendida por a gente estudar a Bíblia, perceber como as coisas são distribuídas na Bíblia, né? É uma pirâmide de prioridade para a nossa vida, para que a gente possa estar em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? E tendo a nossa família protegida. Lá no topo da pirâmide nós temos quem? Deus. É a prioridade 0. É comunhão nossa com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Quanto você lê a Bíblia, quanto você ora, quanto você busca nele, a presença dele na sua vida. É isso que aquela ponta da pirâmide diz. É você, na tua intimidade com Deus. Quanto que você dedica à sua comunhão com Deus. Em segundo lugar vem quem? A família. Ele instituiu em segundo lugar a família depois da criação, né? Então, a gente precisa, principalmente os sacerdotes aqui presentes, e quem está em casa também, online aí, nos acompanhando, né? Está ciente de que primeiro você precisa ter comunhão plena com o Senhor. Depois você tem que cuidar da sua família. É prioridade em segundo lugar. Você atentar para as necessidades, as coberturas espirituais. Você está ligado na necessidade da sua família. Depois vem quem? O seu trabalho. Depois que o homem pecou, Deus falou para ele, você vai precisar trabalhar agora, cara, para se sustentar a sua família. Tá? Então você tem comunhão com Deus, responsabilidade com a sua família e responsabilidade
da onde você tira o sustento para a sua família e para você. Aí sim, agora vem a sua igreja. E o que é a igreja aí? É o seu entendimento de pertencimento. É você saber que você pertence a uma comunidade. Você saber que essa comunidade tem diretrizes, tem visão dada pelo pastor da igreja. O Senhor deu visão a ele para passar para nós. E a gente precisa estar alinhado com essa visão, submisso à liderança, tá? No nosso envolvimento com a igreja. Depois de você estar envolvido com a igreja, entendendo a visão da igreja, os direcionamentos dados, aí sim, aí vem o seu ministério na igreja. O ministério é o último. Se você tem um ministério na igreja e seu ministério não anda conforme a visão, é como se fosse uma atividade paralela à visão da igreja, você está errado, você está no lugar errado. Você está errado, no lugar errado, fazendo a coisa errada. O ministério tem que estar totalmente submisso à visão da igreja, à direção da igreja. Se você cumprir essa ordem aqui, você vai estar cumprindo determinações bíblicas para a sua vida, para a proteção, para o cuidado com a sua família. Amém? Está entendido? Volto a dizer, não tem essa descrição na Bíblia. Isso é entendimento mediante estudos, né? Mas é uma prioridade lógica, que a gente precisa entender isso aqui para ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável e ter uma família saudável também. Amém? O segundo item fala assim, a segunda razão, né? Por que Satanás quer destruir a família? Porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir esse amor. Quer lugar melhor para ser representado o amor de Deus do que na família? O quanto uma mãe se dedica aos seus filhos, à sua casa, né? Não ganha nada por isso, é por amor. O pai trabalha, sai cedo, procura o sustento para a sua família. Então é nessa entrega dos pais à sua família, é que ele representa ali esse amor incondicional de Deus, que ele plantou no homem para representar dentro da sua família. A terceira razão, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Hoje há uma confusão muito grande, que é disseminada assim na mídia, em todos os lugares. A escola, ela serve para quê? A escola que as crianças estudam, para ensinar. Ensinar o quê? Português, matemática, história, ciência. Tá? Agora, quem que educa? Os pais. A educação, o caráter, isso é desenvolvido em casa, com os pais. A escola não pode fazer isso, não deve fazer isso. Doutrinar as crianças no entendimento diferente do que a família orienta. Então, a escola deve só ensinar as crianças a aprender a ler, né, fazer cálculos, essas coisas. Tá? Agora, educar, essa é a responsabilidade dos pais. Os pais precisam estar atentos a isso para que essa criança, que essa família tenha um futuro próspero. O quarto item, a quarta razão por que Satanás quer destruir a família. Porque a família tem o poder de atrair as pessoas para Deus. Claro, né? Se a família é um projeto de Deus, toda a família converge para Deus, deve convergir para Deus. A gente, da nossa família, a gente não pode deixar isso se perder. Nossos filhos fazer o que quiser, crescer sem essa orientação, da necessidade de ter comunhão com Deus. A família precisa convergir para o ensinamento do pai. Cada vez que a gente vai seguindo esses itens, a gente vai fazendo a nossa família ser mais forte, tá? Mais saudável na presença do Senhor. A quinta, porque a família é um ambiente de cura, restauração, provisão e proteção. Tá? Uma família firmada na rocha, que é Cristo, nunca será um lugar de contenda, divisões. Será um lugar de restauração e sustento. Essa é a família original. A família que provê, a família que protege, a família que cuida
quando a gente usa o termo família, está falando de todos juntos, né? Não só do pai e da mãe, mas do pai, da mãe, dos filhos, daquele relacionamento saudável. A gente precisa trabalhar isso, buscar isso, para que a gente tenha realmente condição de ter uma família forte. Por quê? Porque isso é um item em que Satanás se preocupa com isso. Então ele quer atacar a família, porque a família é um local de revelação da presença do Senhor. Amém? A sexta diz: porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida, né? Tem vários exemplos de filhos que seguiram, por exemplo, a profissão dos pais. O pai era um médico, o filho cresceu vendo o pai trabalhar, se interessou, resolveu ser médico. O pai é engenheiro, o filho também, né? Passa a ser engenheiro. E assim vai. Das orientações, os pais precisam se preocupar com isso, com o futuro do seu filho e orientar da melhor forma possível, tá? Só que existem casos um pouco diferentes. Tipo, a minha casa, por exemplo, né? Eu sou formado em sistema de informação, informática. A Ana é formada em letras, né, em português, é a melhor professora de português do Brasil, está ali. Ela se encolheu lá, né? É também formada em direito. No entanto, o Vitor, meu filho, cadê o Vitor? Desceu? Tá. O Vitor é o melhor médico veterinário do Brasil, certo? E a Vivian é a melhor administradora de empresa do Brasil, certo? Né? Deixa eu vender o meu peixe, né? No entanto, eu e a Ana, a gente conseguiu instruir eles, dirigir eles, de modo que eles conseguissem encontrar a profissão deles, tá? Não necessariamente repetindo a nossa, mas para que eles pudessem crescer e buscar esse entendimento de crescer, de se formar, tá? Porque nós ajudamos isso nessa orientação. Olha, o que eu vou falar agora é muito importante. Não retenham o crescimento dos seus filhos. Não bloqueiem. Liberem os seus filhos para serem muito, mas muito maiores do que vocês foram. Os pais, para o pai e para a mãe, né? Existe esse problema muito sério em algumas famílias, que o pai e a mãe, às vezes, por não ter conseguido atingir um certo nível de instrução, acaba meio que bloqueando o crescimento do filho. A Bíblia diz que uma flecha lançada, ela não volta para o arco, até que ela atinja o seu alvo, né? Então, lance o seu filho, projete ele para ser muitas vezes maior do que você. Não retenha isso. Deixe seu filho crescer e ter um futuro promissor. Amém? A sétima fala assim: porque a família nos ensina a servir aos outros. Uma família bem estruturada é uma família que acolhe, que recebe as pessoas, que se preocupa com os outros familiares, né? Visitas, por exemplo, sabe receber, é um local agradável de se estar. As pessoas se sentem bem na sua casa. O ambiente é leve, porque ali tem a presença do Senhor. Esses itens todos são itens que o Satanás conhece. E ele sabe, se a família tem isso, ele fica doido para poder fazer alguma coisa para atrapalhar. Tá? Então, esses itens são levantados justamente para a gente ter atenção a essa necessidade de a gente estar buscando no Senhor a proteção da nossa família cada vez mais. A oitava, porque na família recebemos uma visão sadia sobre gêneros, homem e mulher, né? Complicado hoje a gente falar sobre isso. Pastor, essa semana aí, 2 semanas, o pastor da Dunamis foi preso, porque justamente ele pregou no púlpito algo diferente do que é pregado pelas ideologias aí. Foi preso, mandaram prender, a polícia foi lá e prendeu ele está preso. Não sei ainda se está preso ainda, mas foi preso por causa disso. Só que a Bíblia nos ensina isso. Vamos voltar lá, ó, que eu li lá em cima. Vamos voltar lá em Gênesis 1, 27. Tem aí, ó. O que diz ali? Vamos ler junto?
Homem e mulher os criou. Tem mais um item? Não tem. Homem e mulher, ou é XX ou é XY. Isso é Bíblia. Se a gente crê na Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus para a gente, não tem como aceitar nada diferente do que isso, né? E Gálatas 1:8 ainda fala o quê? Mas ainda que nós, ou um anjo, pode ler comigo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Esse versículo eu entendo que a gente pode substituir evangelho ali pela palavra de Deus. Ele se serve para a palavra toda, não só que às vezes a pessoa pensa que está falando só dos evangelhos, né? Mas ele serve para a palavra de Deus toda. Se de alguém tentar contar uma história diferente do que está escrito, que seja amaldiçoado. Em outras versões diz anátema, né? Amaldiçoado. Se pregar alguma coisa, tentar convencer as pessoas de alguma coisa diferente do que está na palavra de Deus. Então, se a gente crê na palavra de Deus, a gente conhece o Senhor, a gente precisa defender. E a família precisa, a nossa família cristã, a gente precisa entender, ter esse entendimento e criar os nossos filhos nessa linha, nesse entendimento. Por isso, justamente, que Satanás está fazendo o que está fazendo por aí. Essa lenha todinha, justamente as pessoas rasgando a Bíblia, né? Teve agora um evento nos Estados Unidos, né? Uma reunião satanista, não sei se alguém viu, em que a mulher rasgava a Bíblia, como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Ela no altar rasgava as folhas da Bíblia assim, e todo mundo gritando, ovacionando. A Bíblia, como um livro aqui, é um livro como qualquer. Posso rasgar isso aqui e jogar fora, é papel. Tá? Qual a diferença dela? Quando eu leio. A diferença dela está quando eu leio. Que aí a rema é revelada. Aí sim, aí ela é a palavra de Deus. Ficar em cima do móvel lá é uma Bíblia, é um papel. Pode tacar fogo que não vai ter problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso, é um livro. Agora ela, quando você pega ela e começa a ler, aí o inimigo treme, aí ele treme. Porque aí sim, aí a palavra é revelada, os ensinamentos do Senhor vêm e a gente cresce, amém? A nona fala, porque na família edificamos histórias em favor de gerações. Olha só, devemos deixar um legado de fidelidade a Deus e fazer com que nossa família seja exemplo e não vergonha. Isso é muito importante, né? A gente precisa deixar esse legado para nossas futuras gerações, de quem a gente foi, de quem é o Senhor, que a nossa família conhece o Senhor, nossos filhos cresçam. A própria Bíblia diz, se você ensinar a criança, né, no caminho que deve andar, ela não vai se desviar. Ela vai crescer e continuar no seu entendimento, no seu ensino. Então, a gente precisa ter essa preocupação de que legado a gente está deixando para nossas futuras gerações. Como que a nossa família está indo, tá? E, mais uma vez, é um item onde o inimigo tenta abordar para deturpar isso, para poder atacar a nossa família. E outra coisa muito importante, deixa eu beber uma aguinha. Olha só, presta atenção aqui. No 30 Semanas a gente normalmente aborda isso, e é muito importante. Tenha cuidado com o legado que foi deixado para você. Se não foi um legado que a Bíblia orienta para ser, tá? Como que foi a vida dos seus antepassados, seus pais, dos seus avós? O que eles deixaram de ensinamento para você? Os comportamentos deles vai de encontro à palavra de Deus? É contra os ensinamentos da Bíblia? O que eles deixaram para você? Se você tem alguma situação na tua vida que você repete, né, que a gente chama de lealdade familiar, você simplesmente repete o que teus antepassados, pais e avós fizeram, sem nem saber direito por que faz. Tá? Se você faz isso, e a Bíblia condena essa atitude, né, tem um lugar aqui para a gente tratar isso, que é o 30 Semanas. Esse ano não dá mais para entrar,
mas prepare-se, programe para ano que vem estar conosco no 30 Semanas. Você vai ter orientações justamente nessa área. Tá? Mas comece já a observar isso, observa na sua vida, no seu dia a dia. Tem alguma coisa que você simplesmente repete dos seus pais, dos seus avós, e não sabe nem por que repete, e no fundo essa coisa não te agrada, você mesmo não fica satisfeito com esse comportamento? Se liga nisso, são coisas que são implantadas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha família, numa das linhas da minha parentela, né, passada, havia uma sequência de alguns problemas. E certa vez, eu estava com a Patrícia, minha prima, esposa do pastor Silfarne, da comunidade evangélica de Mesquita. A gente estava no evento, eles estavam dirigindo um evento, e tinha um desenho para fazer nesse evento, na orientação, na administração deles. A gente fazia um desenho, 4 divisões num papel, a gente desenhava, no caso, eu desenhei a mim, meu pai, minha mãe, meus avós paternos, meus avós maternos. Eu desenhei, simplesmente fiz os bonequinhos lá. E a Patrícia começando, verificando o desenho das pessoas. Quando passou no meu desenho, ela parou e congelou. Eu falei assim, o que houve, Patrícia? Ela, espera um instantinho. Aí foi lá nos guardados dela, de quando ela fez esse treinamento, pegou o desenho dela. Isso já tinha se passado alguns anos, 2, 3, 4 anos atrás. Ela trouxe o desenho dela e botou do lado do meu. A mesma linhagem entre eu, meu avô, né, meu pai, eu não me lembro agora se era meu pai, minha mãe, não me lembro. Em uma determinada linhagem, os bonequinhos não tinham mão. Tinha o braço e terminava assim, não tinha mão. Estavam assim, sem mão. E no desenho dela, as mesmas pessoas desenhadas com a mão para trás. Os outros, tudo normais. Mas aquelas mesmas pessoas naquele desenho, o meu não tinha mão e o dela com a mão para trás. O que acontece quando uma criança, você chega rapidamente e ela bota a mão para trás? O que ela está fazendo? Escondendo alguma coisa. Segredo. Segredo familiar. Ou seja, nessa nossa família existe ainda, porque os antepassados morreram, ninguém levantou isso para tratar. Existia um determinado segredo familiar que vinha se repetindo gerações a gerações. Tá? Só que eu identifiquei isso, quebrei essa sequência na minha família, a Patrícia era dela também, para que nada daquilo continuasse na minha geração, dos meus filhos e dos meus netos. E a gente conhece aqui, né, os meus filhos como são na igreja. Porque uma maldição, vou chamar de maldição, uma lealdade familiar que vinha de anos, ela foi quebrada. Porque percebi essa situação, aprendemos isso, isso é real. Isso não é a maldição que alguém fez, né? um trabalho, não, gente, é emocional. Isso está dentro das emoções. A gente faz sem perceber, a gente repete sem perceber. Está na área emocional. Isso tem tratamento. Isso tem como você descobrir. Né? Nós temos no 30 Semanas a escrita das memórias. É um dia inteiro que a gente passa aqui respondendo perguntas sobre a nossa vida. É você e o Espírito Santo. Você não responde para ninguém. É você e o Espírito Santo. Um tratamento tremendo. Que espero que um dia vocês possam conhecer. A 10ª fala, porque a família compreende o seu valor. Qual o valor? Valor de pertencimento à família, de pertencimento à família do Senhor, à casa do Senhor, e de ser um filho amado de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou um filho amado de Deus. Ficou fraco, eu queria mais forte. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? É assim que a gente quebra as ações do inimigo na nossa família. Tá? Você tendo essa consciência de que você é um filho amado de Deus, que você pertence à família do Senhor e que a sua família está coberta por você ter comunhão com o Senhor, cumprindo aquela sequência daquela pirâmide, amém?
Então nós vimos agora os itens que normalmente o diabo se preocupa no comportamento da família e quer atacar, né? Agora, como Satanás age contra a família? Como que ele faz isso? Eu queria ler aqui um texto um pouquinho grande, mas aí vocês vão acompanhando, da Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem não é uma tradução, ela é uma paráfrase, né? É uma forma diferente de escrever a Bíblia, contextualizada, como se fosse comentando os versículos, né? Mais ou menos assim. Não é uma tradução ao pé da letra, tá? Mas ela diz assim, ó, em Efésios 2, 10 a 12, fala assim, ó, ele criou cada um de nós por meio de quem? Cristo Jesus. E a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezemos esse presente. Que presente? De ser feito, de ser criado em Cristo Jesus. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história da aliança e promessa de Deus vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu na forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. Você recebe isso? Em nome de Jesus? É por Jesus, agora nós estamos incluídos nessa família, no reino, pertencente ao reino, tá? Repete mais uma vez comigo agora. Eu pertenço ao reino dos céus. Fala. Fala isso com o coração mesmo, com vontade. Eu pertenço ao reino dos céus. É esse pertencimento, é essa visão de pertencimento que a gente precisa ter, né? Então, o Satanás age contra a família, promovendo cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4 fala o quê? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como que ele age contra a família? Promovendo cegueira espiritual, tá? Fazendo você se envolver mais com as suas atividades, com as suas preocupações, com a sua ansiedade, não lendo tanto a Bíblia, não orando, não buscando o Senhor, não cumprindo aquela pirâmide, trazendo cegueira espiritual. Se você não lê a Bíblia, vai faltar entendimento do que o Senhor tem que falar tem para falar contigo, tá? Então, uma das ferramentas que o diabo usa é justamente a cegueira espiritual. A outra é atacando de forma organizada e específica, né? Efésios 6, versículo 12. Vamos ler junto? Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você observa que, de certa forma, tem uma hierarquia, né? Hierarquia nas regiões celestiais que tentam dominar, tentam nos cercar, tentam nos atingir, tá? Existe essa hierarquia, mas a gente sabe, mediante a palavra, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo fazendo essas coisas. Então, mesmo que haja todas essas potestades, nós temos o Senhor para nos proteger. O inimigo, ele tenta usar artimanhas, se organizar, não é desorganizado não. Inclusive tem um comentário na internet que eu achei interessante. Um cara falando que tem uma coisa com o diabo que a gente pode aprender. Porque ele sabe que será derrotado, sabe que está acabando o tempo dele, que está próximo, mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele continua no propósito dele de atacar, de destruir a família, de destruir o homem, que é a obra-prima do Senhor. Tá? Ele não desiste. A gente precisa aprender isso.
e ser persistente também, só que persistente na nossa comunhão com o papai, amém? Ele usa também, aproveitando as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Foi o que eu falei lá, aconteceu com Adão. Ele deu legalidade, né? Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. E não... Simples assim, né? A passagem tem simplesmente isso, né? A gente não ficando atento às legalidades. Coisas que a gente faz, coisas que a gente pensa, coisas que a gente fala, que essas coisas dão legalidade a Satanás para atuar na nossa vida, na vida da nossa família, tá? 1 João 4,4 também, né? Cadê 1 João? Vai? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pode passar. Pode passar, continuar. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque, está falando lá atrás, né? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Foi justamente o comentário que eu fiz, né? Então, ele tenta usar situações para nos enredar nas vontades dele, mas a gente precisa estar ligado no Senhor e nessas passagens. Outra situação, atuando nas gerações familiares, eu falei aqui, né, atuando nas gerações familiares e agindo contra a unidade familiar. Eclesiastes 9, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Vamos ler junto? E se dois vão manter-se aquecidos, como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E é justamente isso que a gente, pais e mães, precisam estar ligados, né? Ser esse cordão de 3 dobras com o Senhor, para ter uma família estruturada, uma família forte, né? Na dependência do Senhor, cumprindo todos os mandamentos e diretrizes que o Senhor tem para a nossa família. Amém? Nós vimos os motivos por que Satanás quer nos atacar. Nós vimos alguns itens de como ele faz isso. E agora, o que fazer para proteger sua família dos ataques do inimigo, do maligno? O que a gente precisa fazer? A primeira, básica de tudo, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Aquele controle que você tem das coisas, que só você sabe fazer, ninguém mais sabe, né? Tem que sair da sua mão. O controle da sua casa, da sua família, precisa estar na mão do Senhor. Ele sabe a melhor forma, Ele sabe melhor o que você precisa, o que sua família precisa, para que vocês tenham uma família saudável, uma família estruturada. Josué 24, 15 fala o quê? Se porém não lhes agrada, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, você pode repetir isso comigo? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E é dessa forma que a gente destrói as barreiras, a gente quebra as ações do inimigo na nossa família. Esteja alerta contra os ataques de Satanás. 1 Pedro 5,8. Vocês estão vendo que é uma enxurrada de passagem bíblica. Como disse o nosso pastor, aqui não se fala nada do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto. Aqui a gente fala da palavra de Deus. Por isso, tudo que a gente fala é embasado e baseado na palavra de Deus, né?
esteja alerta contra os ataques de Satanás. 1 Pedro 5,8 fala o quê? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Como um leão. Como? Ele não é o leão. É como um leão. Né? Porque a referência é justamente que o leão, ele faz o cerco, enreda a sua presa. Né? E a Bíblia nos dá essa referência. Então vamos lá. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Tá? E creia na vitória de Jesus sobre os ataques do maligno. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Simples assim. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do diabo. Só mediante o Jesus. Qual é o nosso tema? Protegida, a família protegida pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele sim pode cobrir a nossa família, nos proteger de todos os ataques, né? E aí, a gente pode cantar uma música. Vira a letra aí, eu queria que a gente cantasse. Vamos cantar? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém? Glória a Deus, né? Quem que é o escudo para nos proteger? A palavra. Precisamos ter essa consciência de ler a palavra, de estar em contato com a palavra de Deus. E Salmos 91, ele nos traz a promessa, a profecia, né? Vamos lá. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Depois ele fala, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, nós temos essa promessa. Nossa igreja é uma igreja profética, pastoral, né? Então, diante dessas profecias que estão na palavra de Deus, é que a gente busca a proteção, né? O cuidado. Vou dar mais um testemunho. Não sei nem como é que está meu horário aqui, já está meio estourado, né? Uma coisa que aconteceu com a gente lá em casa, logo assim, um pouco tempo depois que a gente casou, em frente à minha casa tinha um centro espírita. Tinha, gostou da palavra? Tinha, não tem mais, né? Tinha um centro espírita. E eu sempre, desde quando eu comecei a construir, eu fiz a minha casa, por ser filho único, eu construí em cima dos meus pais, né? E eu sempre, desde que comecei a construção, eu orava para que o Senhor colocasse um escudo protetor sobre a minha casa, contra setas, contra as intenções do maligno. Sempre orei assim. E aconteceu uma vez que a gente viajou, a gente não estava em casa, e atrás, nos fundos da minha casa, de frente para outra rua, mora um primo meu. E a esposa dele tinha uma certa amizade com essas pessoas, lá do centro espírita. E uma menina do centro falou para minha prima assim, ó, avisa o Denilson, que o espírito lá, o troço dela lá, né,
falou para mim que ia ser assaltada uma casa na minha rua. Aí eu perguntei a ele, é a minha casa? Ele falou assim, não, a casa em frente. A casa em frente é a minha casa, né? Aí a esposa do meu primo falou assim, então, Daniel, você toma cuidado, por quê? Porque vocês não estavam aqui, mas eles viram quando veio um carro cheio de homens, parou e ficou olhando a tua casa e depois foi embora. Pode ser que eles estejam programando para vir assaltar a tua casa. Eu falei, puxa vida, eu comecei a rir. Ela falou, por que foi? Eu falei assim, olha só, quando você estiver com ela, isso na hora, gente, veio a resposta assim na hora. Quando você estiver com ela, você avisa para ela falar lá para o negócio dela lá, né, que os caras que ele mandou vir assaltar, vieram, eles obedeceram e vieram para assaltar a minha casa. Só que ele não tinha ideia do que estava em volta da minha casa. Um exército fortemente armado, que se eles descessem, eles iriam ser fulminados, eu tenho a certeza disso. Eles viram, né, o Senhor abriu os olhos, eles viram a quantidade de guardas armados que tinha em volta da minha casa. Eles simplesmente foram embora, sabe quando voltaram? Nunca, que eles não são bobos, se eles voltassem, eles iam encontrar o que eles não queriam encontrar, tá? Então, cobertura espiritual é você cobrir a sua família, você orar, pedir ao Senhor proteção, cobertura. Eu queria pedir a Ana para vir aqui. Eu queria, a Ana vai fazer um momento aqui, profético com vocês, de proteção, de cobertura, e vai estar orando por isso, que a gente vai estar encerrando a nossa palavra com esse momento, tá? Queria passar para ela. O Senhor mostrou para ela o que deveria fazer. Ele conta tudo, deixa nada para mim, né? Quando ele falou comigo ontem, para eu orar hoje aqui nesse horário, eu falei, tudo bem. E a princípio seria uma oração, né, normal, eu viria só aqui na frente e oraria. Mas antes de sair de casa, não vem agora não. Não vem agora não, por favor. Eu preciso de vocês aqui embaixo. Lá em casa nós temos um quarto de adoração, né, que o próprio Senhor chamou de santuário, que nós reservamos e ofertamos ao Senhor um cômodo da nossa casa para adoração. E eu entrei, nós chamamos de Peniel, é a nossa Peniel. E eu entrei lá e eu só sentei agora, antes de vir, eu não estava nem pensando muito nesse momento aqui agora. Eu só sentei lá e fiquei assim, Senhor, fala comigo. E aí, nisso, ele me deu uma visão de como deveria ser esse momento agora. Eu até escrevi num pedacinho de papel que eu fiquei com medo de fazer errado e fazer desobedecendo a forma como ele me deu, né? Eu queria saber quantos sacerdotes nós temos aqui, da sua casa. Fiquem de mãos erguidas os sacerdotes do seu lar. Eu gostaria que esses sacerdotes se ajoelhassem, somente os sacerdotes da sua casa, vocês vão ajoelhar. A família de vocês, se estiver presente, vem para perto de vocês, só o sacerdote é que vai ajoelhar. A família de vocês, se estiver presente, vai ficar de pé e vai impor as mãos sobre o sacerdote. Se você estiver online e tiver condições, faça a mesma coisa. O sacerdote da sua casa fique de joelhos. O sacerdote, você também vai ficar de joelho. Fique de joelhos. O restante, se o sacerdote não estiver presente, eu gostaria que você ficasse de pé e erguesse a sua mão para a direção da sua casa. Para a direção da sua casa, e você vai orar pelo sacerdote da sua casa. Eu queria pedir a Amanda e o Felipe, que estão para formar uma família, vocês vão fazer o mesmo ato profético. Amanda não vai tirar foto agora, você vai orar pelo sacerdote do seu futuro lar. Esse momento nem precisa tirar foto, Lucinha. Eu queria que todo mundo estivesse orando nessa hora. Não precisa propagar. É orar. Então, nós vamos nessa hora fazer essa oração. Eu vou orar.
vocês vão receber e vão interceder pelo sacerdote da sua casa. Em nome de Jesus, Pai querido. Eu imponho as minhas mãos, Senhor Deus, sobre o sacerdote do meu lar. E todos nós aqui, ó Deus, cada família, cada filho, cada esposa, está impondo as mãos, ó Deus, sobre o sacerdote de sua casa. E eu peço ao Senhor que empodere nessa hora estes homens, ó Deus, que em nome de Jesus eles recebam do alto a autoridade, ó Deus. Autoridade para aspergir o teu sangue nos umbrais das nossas portas, para que as nossas casas, ó Deus, estejam protegidas pelo Senhor. Para que em nome de Jesus nenhuma arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa família, para que nenhuma dessas armas prospere, ó Pai. Mas que em nome de Jesus, essas batalhas espirituais sejam travadas, ó Deus, nos ares, e o Senhor sempre é o vencedor, porque o sacerdote, ó Deus, está intercedendo pela sua casa e pela sua família. Senhor, eu te peço, empodera esses sacerdotes nessa hora, Pai, com toda a autoridade vinda do teu trono, que eles assumam o papel, ó Deus, de sacerdotes verdadeiros nas casas de cada um. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles saibam que precisam obedecer aos seus mandamentos. Que eles tenham a consciência, Senhor Deus, e ponham em prática o amor às suas esposas, a fidelidade, ó Deus, a elas, a sua família. Que sejam bons pais, ó Deus. Que em nome de Jesus eles ensinem os seus mandamentos às gerações futuras, aos seus filhos, netos. Que em nome de Jesus, ó Deus, todos esses sacerdotes assumam bem o seu papel e sejam aprovados pelo Senhor. No nome de Jesus nós oramos agora. Amém. Agora nós vamos inverter. E nós, família, a gente vai ajoelhar. E agora o sacerdote vai orar por nós. Pela nossa casa. E agora vai ficar um barulhinho. Porque todo mundo vai orar ao mesmo tempo. Cada um vai orar aí no seu lugar. O sacerdote é que vai ficar de pé e o restante vai ajoelhar. E o sacerdote vai impor a mão sobre a família que está aqui e a outra mão na direção da sua casa para a família que não pôde vir para a sua casa. E vai pedir ao Senhor que proteja o seu lar, que proteja a sua família, que tenha a sua casa guardada, que nenhum mal penetre no seu lar, que o inimigo não tenha poder nenhum sobre a sua casa, sobre a sua família. E se ele está tentando fazer isso, que sejam frustrados todos os planos de Satanás na vida da nossa família. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, atende as nossas orações, Pai. Atende cada pedido, ó Deus, cada decreto de vitória que cada sacerdote está decretando sobre a sua casa e a sua família. Porque é no nome de Jesus, e no nome de Jesus o inimigo tem que sair. Porque no teu nome há poder, no teu sangue há poder, e que o teu sangue, ó Deus,
possa estar agora fechando todas as brechas, Senhor Deus, que possam estar abertas, ó Deus, nas nossas casas, na nossa família. E que nossos filhos sejam libertos de todo mal, sejam guardados pelo Senhor. Que todo mal caia por terra, ó Deus, e que teu nome seja exaltado dentro das nossas casas. Muito obrigada, Pai, pela tua proteção, porque sabemos que o Senhor nos guarda, sabemos que o Senhor nos protege, o Senhor nos defende, o Senhor nos esconde debaixo das suas asas. Muito obrigada, é o que nós te pedimos, te agradecemos hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.